Olá, boa noite. Plenário do Supremo julga ação contra a lei que ampliou a cobertura de tratamentos médicos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tribunal de Justiça de São Paulo rejeita a ação para liberar serviço de mototáxi na capital. Médicos anestesistas do Distrito Federal são alvo de operação contra a organização suspeita de praticar crime de cartel. Ações individuais contra o município de Porto Alegre relacionadas às enchentes de 2024 são suspensas pela Justiça do Rio Grande do Sul. Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que impedia reajuste da tarifa do transporte urbano de Manaus. E ainda, projeto do Judiciário de Rondônia incentiva a destinação do imposto de renda para a causa da infância e do idoso. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 10 de abril, começa agora. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do mandato de Fausto José dos Santos, do MDB, eleito vereador de Serra do Navio, no Amapá, nas eleições de 2020. Acompanhe as informações com Evne Araújo. Fausto José dos Santos recorreu da decisão individual do ministro André Mendonça, que havia mantido a decisão do TRE do Amapá de cassar o mandato dele. O político foi eleito vereador no município de Serra do Navio nas eleições de 2020. Ele foi denunciado à Justiça Eleitoral por compra de votos. Segundo o processo, Fausto José dos Santos teria custeado a festa de formatura de estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola municipal. Além disso, no dia das eleições, ele teria distribuído dinheiro aos alunos em troca de apoio nas urnas. Ao manter a decisão, o relator disse que as provas apresentadas pelo Ministério Público deixam clara a prática de crime eleitoral. O conjunto fático probatório albergado na moldura do acórdão regional, na linha do voto vencedor, não deixa qualquer margem de dúvida sobre a efetiva ocorrência da ilícita compra de votos por parte do agravante. De fato, a partir de um robusto acervo probatório, formado pelos elementos colhidos por ocasião da prisão em flagrante e pelas conversas obtidas mediante autorização judicial no aplicativo do WhatsApp da pessoa responsável pela intermediação da compra de votos e também pelos depoimentos colhidos, revelou-se um esquema de corrupção com a efetiva participação do candidato, voltado ao fornecimento de vantagens financeiras a eleitores, muitos deles jovens carentes, em troca de votos. Por unanimidade, os ministros do TSE decidiram pela manutenção da cassação do mandato do vereador e da condenação ao pagamento de multa. Ao acompanhar o relator, os ministros destacaram a gravidade da conduta do político. É muito triste que nós assistamos que num processo eleitoral, que é o ápice da democracia, se invente um tipo não previsto na lei de corrupção eleitoral de menores, o que ainda agrava mais a situação. A gravidade já estava na compra de votos. Neste caso, há agravantes, digamos assim. Quer dizer, nós temos aqui a cooptação de jovens, estudantes, e ainda para além disso, nós verificamos a exploração econômica de uma região extremamente carente. A gravidade qualificada, eu diria, das condutas, que foram, neste caso, mais de uma, porque nós temos as testemunhas avisando, para uma formatura que, às vezes, a pessoa nem tem possibilidade de fazer, nem de participar, de jovens, como Vossa Excelência disse, alguns pela primeira vez talvez tivessem oportunidade de votar e já vem conspurcado, viciado o seu direito, o que é uma forma realmente gravíssima. O Ministério Público Federal abriu investigação sobre a negociação da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. Acompanhe com Carolina Chaves. O BRB é uma instituição financeira ligada ao governo do Distrito Federal. O Banco Master é privado, fundado em 1974 como corretora de valores e em 1990 teve autorização do Banco Central para operar como instituição financeira. No mês passado, começaram as negociações de compra do Banco Master pelo BRB, após a aprovação pelo Conselho do Banco do Distrito Federal.
O negócio prevê a aquisição de 58% do capital e 49% das ações ordinárias do Banco Master pelo valor de R$2 bilhões. Parlamentares de oposição criticaram a operação e afirmaram que o valor está muito acima do que havia sido estimado no mercado e que o BRB nem mesmo vai assumir o controle do Banco Master. Esta semana, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para verificar se há indícios de crime contra o sistema financeiro. A negociação também está sendo acompanhada pelo Ministério Público do DF e pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal. No MP-DFT, o caso será avaliado pela Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público e Social. Já no Ministério Público de Contas, o processo de aquisição pode ser julgado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. A operação ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou uma ação e manteve a proibição do serviço de mototáxi na capital paulista. As informações com o repórter João Pedro Melo. Na decisão, a Corte considerou que não é legítimo que a Associação dos Motofretistas do Brasil represente a categoria em uma ação direta de inconstitucionalidade, que contestava o decreto do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que proibiu o serviço. Com isso, a ação foi extinta. A decisão não analisou o mérito da ação, mas manteve a proibição dos serviços de mototáxi por aplicativos, como Uber, A99 e outras empresas de intermediações diretas. Além disso, a Corte destacou que a entidade que tentava representar a categoria era composta por apenas 4 pessoas de uma mesma família, que não tinham qualquer atuação no setor de transporte e de frete. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a AMB e reforçou os altos números de acidentes fatais com motos na capital paulista ao longo dos últimos anos. Já a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia disse que segue acompanhando o trâmite das ações que estão no TJSP e que o transporte privado de passageiros em motocicletas não pode ser proibido por municípios. É o que prevê a legislação federal e jurisprudência sobre o tema em decisões do Supremo Tribunal Federal. A Justiça Federal rejeitou um recurso e decidiu que a expressão língua de gato não é exclusiva da marca de chocolates Copenhagen. O assunto virou disputa judicial em 2020, depois que a Cacau Show entrou com uma ação para que ela e outras fabricantes também pudessem usar o termo. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A expressão língua de gato, tradicionalmente associada à marca de chocolates Copenhagen, é registrada desde 1940. Mas essa exclusividade foi anulada. A Justiça Federal do Rio de Janeiro manteve um entendimento de primeira instância de 2024 e confirmou que o termo é de uso comum no país. A decisão foi tomada em meio a uma disputa judicial com a Cacau Show desde 2020. A empresa argumentou que teria recebido uma notificação extrajudicial por causa de um produto que continha a expressão em formato de língua de gato. Agora, com a anulação da exclusividade, outras marcas podem utilizar o termo. A Copenhagen ainda pode recorrer da decisão. Polícia Federal devolve artefatos pertencentes ao patrimônio histórico-cultural do Peru que foram recuperados em Florianópolis. Ministério Público e Polícia Civil investigam suspeitas de cartel na área de anestesia do Distrito Federal. E operação em Goiás e no Ceará combate estelionatários do chamado golpe do falso advogado. Confira. A Polícia Civil de Goiás, com equipes no Ceará, investiga a criação de perfis falsos no WhatsApp por pessoas que se passavam por advogados para extorquir dinheiro de vítimas. Pediam transferências bancárias, supostamente para custear processos, alvarás judiciais e despesas em andamentos processuais. As polícias cumpriram 13 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. As vítimas perderam mais de R$60 mil. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Polícia Civil
fizeram operação para investigar médicos anestesistas suspeitos de formarem uma organização criminosa para a prática do crime de cartel. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os principais integrantes da cooperativa e médicos suspeitos de pressionar ilegalmente outros profissionais. A investigação apura se o grupo usava a boa posição no mercado para prejudicar a livre concorrência. Isso incluiria pressionar, intimidar e ameaçar médicos anestesistas que não seguissem as regras da cooperativa. E a Polícia Federal devolveu artefatos pertencentes ao patrimônio histórico-cultural do Peru que foram recuperados em Florianópolis. As peças foram entregues ao cônsul honorário do Peru, Luiz Henrique Costa Lima. As relíquias arqueológicas são do período pré-hispânico, sendo a mais antiga datada de aproximadamente 700 d.C. a 900 d.C. Os artefatos estavam sendo comercializados ilegalmente através de uma plataforma de vendas online e foram apreendidos durante uma investigação. Em São Paulo, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados judiciais na casa e no gabinete do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. A operação tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido com desvio de dinheiro que deveria ser destinado à saúde. Rocine Gomes. Milhões de reais em caixas e cofres. A Polícia Federal encontrou o dinheiro durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos. Os agentes estiveram também na residência do secretário de Saúde, Vinícius Rodrigues, e na sede da Secretaria de Saúde, além do Diretório Municipal do partido. O objetivo da operação é desarticular um grupo criminoso suspeito de desviar dinheiro destinado à saúde do município. A investigação começou em 2022, quando a polícia identificou lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o pedido do Ministério Público do Estado e suspendeu a tramitação das ações individuais dos atingidos pela cheia no ano passado. Entenda os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. O Tribunal de Justiça Gaúcho suspendeu a tramitação das ações contra o município de Porto Alegre, apresentadas por moradores e empresas localizados em áreas que ficam na cobertura do Sistema de Proteção contra Cheias de Porto Alegre. O sistema, composto por diques, muros, comportas e bombas, acabou não funcionando e os moradores foram prejudicados pelas enchentes que ocorreram em maio do ano passado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu a suspensão dessas ações individuais porque apresentou uma ação civil pública solicitando 50 milhões de reais de indenização pela inundação. Segundo a Procuradoria, uma ação coletiva será mais rápida e eficaz para beneficiar a população afetada. Além disso, a ação coletiva de indenização amplia o acesso à justiça e racionaliza a prestação do serviço do judiciário. Na ação, o Ministério Público pede para que o valor de 50 milhões de reais seja destinado a um fundo específico, que seria dividido e aplicado em obras de adaptação climática em Porto Alegre, executadas ao longo de 5 anos orçamentários consecutivos. A ação pede ainda indenização aos habitantes dos bairros protegidos pelo sistema de contenção de cheias por danos materiais e morais causados pela inundação, em valores a serem definidos em execução individual e coletiva, como determina o Código de Defesa do Consumidor. Ao aceitar o pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que a suspensão das ações individuais não impede o direito das pessoas buscarem a justiça, apenas adia o processamento até que a ação do Ministério Público seja julgada. Além disso, o tribunal entendeu que a suspensão é necessária para evitar decisões diferentes. A Justiça ainda determinou que o município de Porto Alegre informe em 5 dias os bairros que são atendidos pelo sistema de proteção contra cheias. Ainda hoje, a STJ anula provas contra a médica acusada de antecipar mortes em UTI, mas mantém ações penais contra ela. E a seguir, STF julgação contra a lei que ampliou a cobertura de tratamentos médicos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Voltamos em instantes.
Supremo Tribunal Federal começou a examinar a ação que questiona trechos da lei federal que ampliou a cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A reportagem é de Marta Ferreira. A discussão é se os planos de saúde devem ou não ser obrigados a custear tratamentos que não estejam na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável por regular o setor. Em 2022, uma lei ampliou a cobertura dos planos de saúde. Eles passaram a ter que oferecer e custear tratamentos e procedimentos fora da lista da agência, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente. A recomendação também precisa seguir parâmetros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS ou de órgãos internacionais de renome na avaliação de tecnologias em saúde. A questão foi levada para julgamento no plenário. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, autora da ação, alega que os dispositivos em discussão seriam inconstitucionais porque estariam criando obrigação maior para as empresas privadas do que a que está sujeito o próprio Estado. Não há nenhum questionamento por parte da autora requerente quanto à rigidez, a qualidade do sistema do rol. O que existe, o que introduz o parágrafo 13 do artigo 10, com alteração da 14.454, é uma sistemática completamente aberta, eu diria até desrespeitosa às agências estatais responsáveis. O advogado da União, Livan Bispo dos Santos, destacou que as novas regras são fruto de um amplo debate social e legislativo, seguindo o estabelecido na Constituição. Trata-se aqui de uma opção legislativa válida, editada dentro da margem de conformação legislativa e que tem por fim um interesse público, que é garantir uma prestação do serviço em saúde suplementar adequada, atual e necessária para salvar vidas. Entidades interessadas na questão também apresentaram seus posicionamentos. O advogado da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa defendeu a validade da lei. Indaga-se, a expectativa de quem contrata um plano privado é ter a mesma cobertura do SUS ou melhor? O aumento, sem dúvida nenhuma, dessa negativa de cobertura dos planos privados vai repercutir na própria credibilidade de um modelo particular, excelência, recaindo, sem dúvida alguma, no sistema público, o sistema do SUS, que é justamente o que o Estado recém está querendo proteger, trazendo, digamos, essas exceções pelo tema 61234. O advogado da Unimed chamou a atenção para o impacto econômico sobre pequenas e médias operadoras por causa da lei em questão. O que se tem notadamente na judicialização do direito à saúde e principalmente tecnologias novas são medicamentos e tratamentos extremamente custosos. A concessão desses medicamentos e tratamentos, principalmente do outro lado, no polo passivo, para operadoras de menor ou pequeno porte, podem viabilizar a sua insolvência sem que tenha sido realizado essa análise preventiva mediante a avaliação de tecnologia e saúde e também a avaliação de impacto orçamentário. A advogada da Associação Brasileira dos Planos de Saúde argumentou que o fornecimento de medicamentos não pode ser simplificado. O tema aqui é sensível e pressupõe um equilíbrio muito fino entre o direito à saúde e, aqui eu faço um parênteses, o direito à melhor saúde. Todos nós queremos, sou usuária de plano de saúde, quero a melhor saúde para mim, para os meus pais, para minha filha. Com a melhor tecnologia disponível, não há dúvida nenhuma. A advogada da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal chamou atenção para a necessidade de proteger o consumidor paciente, garantindo acesso pleno e oportuno à saúde. Pedimos a essa corte que reconheça isso, para que os médicos tenham autonomia para prescrever com responsabilidade e que os pacientes tenham o direito de viver com dignidade, porque saúde é um direito, não é privilégio nem produto e o rol taxativo pode matar. Depois das manifestações, o julgamento foi suspenso e será retomado em outra data a ser definida.
Hoje também o plenário, por unanimidade, acolheu parcialmente os recursos que questionavam a decisão da Corte, que negou a revisão da vida toda dos aposentados do INSS. Os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Nunes Marques. Ficou decidido que os aposentados do INSS que receberam o benefício maior e valores atrasados após ganharem na Justiça a revisão da vida toda, não precisam devolver o dinheiro. Na abertura da sessão, o presidente do STF anunciou o lançamento da cartilha Desinformação, uma das dimensões da violência de gênero, que aborda o impacto negativo da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. É uma publicação que aborda a relação entre desinformação e violência de gênero, demonstrando como a disseminação de notícias falsas e discursos violentos pode ser uma ameaça ainda mais profunda às mulheres, trazendo impactos sobre a saúde, a segurança, a participação política e o exercício profissional. A cartilha oferece um guia prático para identificar e reagir à desinformação, além de orientar sobre como apoiar vítimas desse tipo de violência. A desinformação, que é um dos grandes desafios do nosso tempo, tem consequências reais sobre os direitos fundamentais de todas as pessoas. A cartilha se encontra à disposição no site do Supremo Tribunal Federal. A questão da desinformação, dos discursos de ódio, evidentemente nós estaremos aqui decidindo e regulando na medida do possível e aguardando o Congresso atuar, mas envolve também o que nós chamamos de educação midiática, que é as pessoas serem educadas e informadas sobre como proceder para não circularem, às vezes inconscientemente ou involuntariamente, notícias falsas que podem fazer mal às pessoas e, nesse caso da cartilha, especificamente demonstrando o mal que pode fazer em termos de violência de gênero contra as mulheres. E o ministro Luiz Roberto Barroso recebeu nesta quinta-feira a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para tratar do orçamento do Judiciário. Barroso confirmou os termos da proposta enviada pelo STF ao Poder Executivo e explicou que ela respeita a proposta integralmente o arcabouço fiscal. E o ministro Barroso foi homenageado de um livro lançado no Supremo. A publicação reúne ensaios e análise de votos dele ao longo dos 12 anos de atuação no STF. Repórter Pablo Lemos acompanhou o lançamento. O livro Tributação, Liberdade e Igualdade explora as contribuições humanistas do ministro Luiz Roberto Barroso em votos apresentados por ele desde 2013, no primeiro ano de atuação no Supremo Tribunal Federal. São posicionamentos sobre temas importantes, entre eles o Estatuto do Contribuinte e a promoção da igualdade de gênero no direito tributário. Acho que esse livro vem em muito boa hora, nesse momento especialmente importante do direito tributário no Brasil, em que há uma reforma em curso, já parcialmente efetivada, e que promete um novo tempo para o direito tributário, com mais simplificação, possivelmente com menos litigiosidade e, sobretudo, com mais justiça. A publicação tem contribuições dos ministros do STF Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Luiz Fux, além de ministros do Superior Tribunal de Justiça, entre outros colegas da magistratura e do campo acadêmico. A organização é de Nina Pencac, doutora em Finanças Públicas e Tributação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e de Fernanda de Paula, chefe de gabinete de Barroso no Supremo. Esse livro nasceu do trabalho coletivo de ministros de tribunais superiores, de alguns dos maiores professores de direito tributário e financeiro do país e de advogados públicos e privados que se destacam nessas áreas. Os mais de 90 autores e 60 artigos comprovam a evolução do direito tributário e financeiro que o ministro Barroso proporcionou em seus quase 12 anos nesta corte. Essa enorme contribuição aguardava um registro adequado. Foi o que eu e a Fernanda tentamos fazer nesta coletânea. O prefácio é da ministra do STJ, Regina Helena. Este livro é uma feliz celebração ao talento do nosso homenageado, às suas iluminadas ideias e ao seu expressivo legado à jurisdição constitucional, com um olhar especial para essas searas tributária e financeira, e por isso parabenizo a todos que colaboraram para este resultado. No próximo bloco, o bancário que teve o salário reduzido após entrar com ação contra a instituição será indenizado. E o STJ suspende liminar que impedia reajuste de tarifa do transporte urbano de Manaus.
Os detalhes já já. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu que um bancário deve ser indenizado porque teve o salário reduzido. João Pedro Melo. A decisão é da 8ª turma da Corte, que confirmou a sentença inicial, reconhecendo que uma mudança de função e a redução do salário são discriminatórias. Com isso, o homem que trabalha na instituição bancária há mais de 32 anos vai receber uma indenização por danos morais no valor de R$30 mil. O trabalhador relatou que, depois de abrir a ação trabalhista, foi afastado das funções pelo período de 3 meses, deixando de receber orientações da chefia, sendo advertido por baixo desempenho e também descomissionado de funções de confiança. O banco argumentou que a decisão é administrativa, tomada diante de erros operacionais do servidor e por problemas de conduta. Mas o colegiado entendeu que as justificativas foram insuficientes e que a perda de comissão configurou uma redução salarial ilícita. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma liminar que impedia reajuste da tarifa do transporte urbano de Manaus. Jafer Araújo. A decisão foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Ele acolheu parcialmente o pedido do município de Manaus e suspendeu os efeitos de uma liminar da Justiça do Amazonas que impedia o reajuste na tarifa do transporte público urbano da capital do estado. A suspensão vale até o julgamento em primeiro grau da ação civil pública proposta pelo Ministério Público amazonense para discutir o reajuste. O órgão alegou falta de transparência no processo de reajuste, apontando que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas não apresentaram os estudos técnicos que justificassem o novo valor. Uma liminar foi concedida em primeira e segunda instância para suspender o reajuste sob a justificativa de preservar o interesse público. O município de Manaus, então, recorreu ao STJ, sustentando que a decisão violava a autonomia municipal e traria impactos financeiros significativos com subsídios, que podem chegar a R$92 milhões até o fim de 2025. Ao suspender a liminar, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que os estudos técnicos apresentados demonstram uma defasagem de preços das passagens e que o reajuste foi justificado com base técnica. Desta forma, o presidente da Corte entendeu ser aplicável, por analogia, a jurisprudência do STJ no sentido da necessidade de cautela do judiciário ao intervir em questões relacionadas a atos administrativos de agências reguladoras. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça anulou provas contra a médica acusada de antecipar mortes em UTI, mas mantém ações penais contra ela. Jéssica Castro. O colegiado declarou a nulidade da busca e apreensão dos prontuários médicos que embasaram a denúncia contra uma médica que responde atualmente a mais de 80 investigações e ações penais por homicídio doloso qualificado, após ser acusada de antecipar a morte de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. De acordo com o processo, os casos teriam ocorrido no Hospital Evangélico de Curitiba entre 2006 e 2013, quando a médica atuava como intensivista na UTI do local. Todos os processos aos quais ela responde tiveram origem em uma única decisão judicial que autorizou a apreensão de 1.670 prontuários de pacientes que faleceram no período. Por isso, a defesa dela sustentou que a medida deveria ser anulada, uma vez que a decisão judicial permitiu a apreensão indiscriminada de prontuários médicos, considerando uma indevida pescaria probatória. A defesa alegou ainda que a médica foi punida 2 vezes pelo mesmo fato, porque ela teria sido sumariamente absolvida em uma das ações derivadas da mesma investigação. No julgamento do caso pela 5ª turma do STJ, a votação terminou empatada e aplicou-se o entendimento mais favorável à ré, conforme previsto na Lei 14.836 de 2024.
O voto que prevaleceu foi o do ministro Joel Ilan Paciornik. Ele destacou que, embora as acusações sejam de extrema gravidade e exijam investigação rigorosa, o ordenamento jurídico brasileiro não admite diligências investigativas que ultrapassem os limites constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O colegiado também seguiu o entendimento do ministro no sentido de que o princípio do contraditório exige que cada acusação seja analisada com base em suas próprias provas e fundamentos, sendo inadequado utilizar o habeas corpus para barrar em bloco processos decorrentes de contextos distintos. Por isso, a quinta turma definiu que as provas são inválidas, mas que as ações penais devem prosseguir. Por chegar atrasada a uma audiência virtual, uma cuidadora de idosos perdeu uma ação trabalhista. Ela tentou reverter a decisão, mas a primeira turma do TST entendeu não haver previsão legal de tolerância. A reportagem é de Michele Chiapa. Segundo, minutos, horas. O tempo define o dia a dia de cada um de nós. Cumprir o horário é fundamental em determinadas tarefas. Em audiências trabalhistas, não é diferente. Quem não é pontual pode até perder o processo. Foi o que aconteceu com uma cuidadora de idosos que pediu para ter vínculo de emprego reconhecido. As audiências com a trabalhadora foram por videoconferência. Na primeira sessão, ela compareceu. Como não houve acordo, foi marcada uma segunda audiência. A trabalhadora, porém, atrasou 9 minutos. A sessão já havia sido encerrada e o juiz aplicou a confissão ficta. Isso quer dizer que, se a pessoa falta à audiência em que deveria depor, os fatos retratados pela parte contrária, por presunção, são admitidos como verdadeiros. E o que prevalece são as provas contidas. Ao analisar os autos, o juiz rejeitou o pedido de vínculo empregatício. A cuidadora então pediu reconsideração da confissão ficta. Alegou que estava grávida de 5 meses e que havia passado mal durante o trajeto até o local da vara do trabalho. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a decisão. Para o TRT, a trabalhadora deveria ter comprovado que o atraso foi devido à condição de saúde. Além disso, a sessão era virtual, ou seja, não seria necessário deslocamento de cidade. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na primeira turma, ministro Dezena da Silva, destacou que o TST entende que a revelia não deve ser decretada quando o atraso é de poucos minutos, mas que, no caso julgado, a audiência de instrução já havia sido encerrada. Ele também ressaltou que o atraso representa prejuízo ao rito processual. Não tem comprovação de justificativa de impossibilidade do comparecimento no horário designado para a audiência. Ele chegou lá, já tinha encerrado a instrução, já tinha acabado. Então, essa é uma situação que não tem como resolver mesmo da forma como ele pretende. O ministro Hugo Scheuermann acompanhou o relator. Ela estava grávida, mas não há justificativa pelo atraso. E o problema é, mesmo que eu considere 3 minutos após o encerramento da audiência, o fato é que a audiência começou muito antes. Até o juiz aguardou, né, um tempo. E quando compareceu, já havia sido encerrada a instrução. Quer dizer, então já havia sido praticado o ato processual. O plenário do Superior Tribunal Militar reuniu ministros, servidores e autoridades na sessão solene de despedida do ministro decano José Coelho Ferreira, que se aposenta após mais de 2 décadas como magistrado ao completar 75 anos de idade. Repórter Rafael Oliveira. A solenidade foi marcada por homenagens e discursos de admiração e respeito por uma trajetória repleta de trabalhos relevantes dedicados à Justiça Militar da União. Entre as autoridades presentes estavam o ministro-presidente do TST, Aloísio Correia da Veiga, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro, e o procurador-geral de Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortoli. Nomeado em 2001, o ministro Coelho ocupou uma das cadeiras destinadas à advocacia. Durante esse período, foi presidente da Corte, vice-presidente e ministro corregedor e ouvidor
procurador da Justiça Militar da União. Cearense de Novo Oriente, formou-se em Direito pela Universidade de Brasília. Antes do STM, foi agente de polícia, advogado do Banco Central e chegou a procurador-geral da instituição. Com um legado marcado pela ética, firmeza e vocação pública, José Coelho Ferreira se despede da corte como um dos grandes nomes da história do STM. Eu sinto que tenho cumprido com o meu dever. Sinto que foi muito bom estar aqui no STM, quase mais de 2 décadas, e que fiz o que entendi que devia ser feito. Um projeto que incentiva a destinação do imposto de renda para a causa da infância e do idoso. Esse é o programa Declare Seu Amor, do Tribunal de Justiça de Rondônia, que já esperou outros projetos, como o Se Renda à Infância, do CNJ. Detalhes com a repórter Natália Monteiro. Crianças, adolescentes, idosos e famílias são beneficiados por esse gesto que conta com o apoio de órgãos parceiros, prefeitos, secretários de assistência social e servidores de vários municípios de Rondônia. Atualmente, 49 dos 52 municípios já têm fundos cadastrados. A Ariquemes realmente tem um aumento significativo. A gente mudou de 49 mil para 210 mil e agora 2024 foi 306 mil. Tanto que nós ficamos assim no estado de Rondônia, foi o município com maior arrecadação do Fundo da Criança. Essa campanha tem surtido efeitos maravilhosos e que realmente tem impactado e mudado a vida das nossas crianças. Esse dinheiro vai para o fundo, onde consegue ajudar muitas instituições, como a AMA, né? Hoje nós estamos atendendo 144 crianças, jovens e adulto autista. Então isso faz uma diferença muito grande na vida dessas famílias. E muitas pessoas não sabem esse benefício que traz para muitas famílias. Então, deixa aqui meu apoio, meu pedido, né? Que vocês apoiem esse projeto do Tribunal de Justiça para a melhoria da nossa família. Durante a cerimônia, exemplos concretos e depoimentos inspiradores mostram como o projeto tem transformado a vida de crianças e adolescentes. O coordenador da Infância e da Juventude do TJRO destaca que quanto maior a participação dos envolvidos, maior os resultados. No ano retrasado, nós já tivemos uma arrecadação ainda maior, mais de 2 milhões e 500 mil reais. No ano passado, nós arrecadamos 1 milhão e 600. Então, a nossa meta é voltar à arrecadação que nós já tivemos, né? E talvez até ultrapassá-la, né? Chegar aí à casa de 3 milhões, mas de um potencial de 71 milhões de reais, né? Então, é um recurso que, se ficasse 90% aqui no nosso estado, iria atender todas as crianças em vulnerabilidade, iríamos atender todos os idosos e teríamos uma sociedade muito melhor para todos. Você pode decidir onde parte do seu imposto de renda será aplicado. Até 3% do valor pode ser destinado a projetos sociais. Para isso, basta escolher a opção Doações diretamente na declaração no modelo completo do imposto de renda. Depois, selecione o fundo desejado na aba Criança e Adolescente. Gere o DARF e efetue o pagamento. O valor destinado é devolvido na restituição ou descontado do imposto a pagar. Uma última notícia. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou a visita de 24 senadores ao general Braga Neto, que está preso no Rio de Janeiro por tentativa de golpe de Estado. Mas eles não poderão entrar com celulares, dispositivos, equipamentos fotográficos ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Uma boa noite para você.